Oi, pessoal! Então, hoje é a última aula da primeira temporada do Promoflix. E essa aula de hoje vai ser com a Gabriela, que vai ensinar pra gente um assunto muito importante para complementar o que a gente já aprendeu nas aulas passadas. Então, vamos nessa? No primeiro episódio, nós aprendemos a fazer a leitura da rotulagem dos alimentos, porque é muito importante a gente saber o que vem naquilo que a gente consome. Já no segundo episódio, nós aprendemos sobre o nível de processamento dos alimentos e quais são suas categorias, de acordo com o Guia Alimentar da População Brasileira. Agora, nesse terceiro episódio, nós vamos falar um pouquinho mais sobre o Guia Alimentar da População Brasileira, esse instrumento que a gente vem comentando sobre ele desde o primeiro episódio. Em especial, vamos falar sobre os 10 passos para a alimentação saudável e adequada que o guia aborda. O Guia Alimentar para a População Brasileira apresenta um conjunto de informações e recomendações sobre alimentação que objetivam promover a saúde das pessoas, famílias e comunidades e da sociedade brasileira como um todo, hoje e no futuro. O guia, ele traz os 10 passos para a alimentação saudável e adequada. Esses passos têm o objetivo de trazer de uma forma mais didática quais as recomendações que o próprio guia aborda. O primeiro passo é fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. Em grande variedade e predominantemente de origem vegetal, alimentos in natura ou minimamente processados são a base ideal para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Variedade significa alimentos de todos os tipos, grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas, castanhas, leites, ovos e carnes, e a variedade dentro de cada tipo: feijão, arroz, milho, batata, mandioca, tomate. Já o segundo passo que o guia traz é sobre utilizar óleos, gorduras, sal, açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. A exemplo do açúcar, quando colocamos café ou então o suco no copo, nós temos o costume de colocar algumas colherinhas de açúcar. A longo prazo, a depender da quantidade desse açúcar, se consumido em excesso, vai nos prejudicar a saúde. Então, esses ingredientes devem ser utilizados com moderação, em preparações culinárias com base em alimentos in natura ou minimamente processados. Óleos, gorduras, sal e açúcar contribuem para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação, mas sem torná-la nutricionalmente desbalanceada. Já o terceiro passo, ele nos diz para limitar o consumo de alimentos processados. Os ingredientes e métodos usados na fabricação de alimentos processados, como conserva de legumes, compota de frutas, pães e queijos, alteram de modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos dos quais derivam. Em pequenas quantidades, podem ser consumidos como ingredientes de preparações culinárias ou parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. No episódio anterior, nós comentamos um pouco mais sobre os alimentos ultraprocessados e como eles podem nos enganar. Com isto, o guia traz como quarto passo evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Devido a seus ingredientes, alimentos ultraprocessados como biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerante e macarrão instantâneo são nutricionalmente desbalanceados por conta de sua formulação e apresentação. Tendem a ser consumidos em excesso e a substituir alimentos in natura ou minimamente processados. Suas formas de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente. O quinto passo traz algo que hoje em dia é muito difícil para muitos de nós, justamente por causa das tecnologias como o celular e a televisão. E é justamente sobre comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível em companhia. O quinto passo indica procurar fazer refeições em horários semelhantes todos os dias e evitar beliscar nos intervalos entre elas. Comer sempre devagar e desfrutando o que está comendo, sem se envolver em outras atividades.
Procurar comer em locais limpos, confortáveis e tranquilos, e onde não haja estímulo para consumo de quantidades ilimitadas de alimento. Sempre que possível, coma em companhia, com familiares, amigos ou colegas de trabalho e escola. A companhia nas refeições favorece o comer com regularidade e atenção, combina com ambientes apropriados e amplia o desfrute da alimentação. Compartilhe também as atividades domésticas que antecedem ou sucedem o consumo das refeições. Então, é importante que se mantenha o costume de almoçar ou então de fazer outras refeições junto com aquelas pessoas que a gente gosta, tendo uma conversa agradável. Também faz parte de uma alimentação saudável e adequada. O sexto passo nos indica fazer compras em locais que ofertam variedades de alimentos in natura ou minimamente processados. Sabemos que hoje em dia pode ser difícil de ter uma feira livre próximo ao local que moramos, mas devemos nos organizar para poder ir com frequência a esses locais que possam ofertar essa alimentação mais adequada. Podemos ir com os nossos amigos ou com nossa família, fazendo disso até um momento prazeroso. Além disso, podemos tentar cultivar alguns desses alimentos em casa mesmo. Hoje em dia, já existem diversas maneiras de fazer uma horta em casa, em qualquer espaço. Basta comprometimento, dedicação e amor. No sétimo passo, o guia traz sobre desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Se você tem habilidades culinárias, procure desenvolvê-las e partilhá-las, principalmente com crianças e jovens, sem distinção de gênero. Se você não tem habilidades culinárias, e isso vale para homens e mulheres, procure adquiri-las. Para isso, converse com pessoas que sabem cozinhar. Peça receita a familiares, amigos e colegas. Leia livros, consulte a internet. Eventualmente faça cursos e comece a cozinhar. Com isto, nós podemos testar algumas receitas que encontramos, que achamos mais interessantes e depois de pronta, compartilhá-las com os nossos amigos, familiares, levar para o local de trabalho. Vai ser um momento interessante. O oitavo passo, ele fala sobre planejamento e organização do tempo. Planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Planejar as compras dos alimentos, organizar a despensa e definir com antecedência o cardápio da semana. Divida com os membros de sua família a responsabilidade por todas as atividades domésticas relacionadas ao preparo de refeições. Faça da preparação das refeições e do ato de comer momentos privilegiados de convivência e prazer. Reavalie como você tem usado o seu tempo e identifique quais atividades poderiam ceder espaço para a alimentação. O nono passo, ele fala sobre algo que tem acontecido muito nos dias de hoje, que é a falta de tempo para cozinhar e até mesmo de almoçar em casa. Esse passo pede para dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. No dia a dia, procure locais que servem refeições feitas na hora e a preço justo. Restaurantes de comida a quilo podem ser boas opções, assim como refeitórios que servem comida caseira, em escolas ou locais de trabalho. Evite as redes de fast food, pois, como vimos, muitos desses fast foods são totalmente ultraprocessados. Como décimo e último passo, o guia traz para nós a nossa responsabilidade e autonomia quanto a nossas escolhas alimentares. Este último passo fala para nós sermos críticos quanto às informações, orientações e mensagens sobre alimentação vinculadas em propagandas comerciais. Lembre-se de que a função essencial da publicidade é aumentar a venda dos produtos e não informar, menos ainda educar as pessoas, como nós vimos no primeiro episódio. Avalie com crítica o que você lê, vê e ouve sobre alimentação em propagandas comerciais e estimule outras pessoas, particularmente crianças e jovens, a fazerem o mesmo. Bom, pessoal, chegamos ao fim desta primeira temporada do Promoflix. Pois é, nós ficamos por aqui, mas esperamos sinceramente que tenham conseguido compreender todo o conteúdo que conversamos esses últimos dias. E mais uma vez, deixamos mais um joguinho para vocês fixarem as ideias que conversamos aqui ao longo desse vídeo. E esperamos que se divirtam com o jogo.
E esperamos mais ainda que depois do jogo vocês possam colocar em prática os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável do Guia Alimentar para a População Brasileira. É com esses desejos que nós encerramos essa temporada do Promoflix. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!